Olá, como vocês estão? Eu espero que bem. Se não estiver, vai ficar, em nome de Jesus. Meu nome é Mônica Santos. Eu estou aqui para conversar um pouquinho, falar sobre algo muito importante: o cuidado de Deus e os frutos da obediência. É maravilhoso. Então, vamos, já dê um likezinho, já e bora pro vídeo. Eu queria deixar aqui uma palavra que o Senhor tocou no meu coração e eu venho pensando nisso, meditando nessa palavra, que eu quero compartilhar em nome de Jesus, para que a gente seja edificado na palavra de Deus, que é ela que nos sustenta. Alguns anos atrás, o Senhor me falou, eu entendi claramente quando o Senhor me disse para seguir em frente e só obedecer. Obedecer é a palavra. Só obedece. Eu não estava entendendo nada do que estava acontecendo, porque cada fase da vida da gente é como uma escola. A escola, quando a gente está na primeira série, segunda série, para passar de uma para outra, a gente precisa passar de algumas provas para mostrar que a gente realmente aprendeu a lição. Então, quando Deus ele nos coloca em certas provas, é para que a gente possa subir mais um degrau, mais um nível. Então, quando vem nenhuma que você já passou era fácil. Nunca foi, nunca vai ser. Sempre vai ser assim, uma dificuldade, depois outra, porque cada degrau ele tem a sua dificuldade. E quando eu me deparei com aquilo, eu disse, como é que eu faço agora? Eu nunca passei por isso, né? Quando você sai da primeira série para a segunda série, você nunca passou pela segunda. Você vai, à medida que você vai andando, você vai aprendendo e as coisas vão acontecendo. Por que o Senhor falou isso para mim e só depois eu vim entender? Quando o Senhor falou, só obedece, segue e só obedecendo, quer dizer, segue obedecendo os princípios, o que viria na frente. O que é que vinha lá na frente? Era muita oposição, pessoas e pensamentos, porque é uma guerra dentro de nós mesmos, né? Para começar em nós. Sempre o que vai pesar é aquilo que você já está acostumado. É fato. O que você está acostumado a fazer, você vai tender sempre a fazer aquilo, porque é cômodo, é confortável. E o Senhor falando, obedece, quer dizer, tinha algo que eu estava muito acostumada e deveria sair da zona de conforto. Eu fui. E eu encontrei muita oposição. Pessoas dizendo, não vai por aí, isso aí é coisa da tua cabeça. Não é isso como você está pensando e tal. E aquela, sabe, aquele bombardeio de pessoas dizendo o que pensava sem estar na história. Então foi assim, eu consegui, né, avançando, mas o Senhor literalmente me colocou em um lugar onde eu não estaria 100% envolvida com pessoas. Eu precisei estudar a palavra e eu fui buscar isso, me aprofundar aonde eu nunca tinha mergulhado, né? Sabia em parte, estava naquele caminho raso. E o Senhor me convidou para ir para mais fundo, entender melhor alguns princípios e as consequências, né, de desobedecer. E a obediência me levou a lugares que eu nunca andei. E foi maravilhoso. Não me arrependo de ter trilhado esse caminho, porque verdadeiramente o arrependimento vem quando você desobedece, quando você sai do caminho do Senhor. A obediência aos princípios, ele transforma a sua vida para melhor, milhões de vezes. E aí tem uma lei que você nunca vai poder quebrar e ficar
como se nada tivesse acontecido. É impossível ela não ser vista por você e por todos ao seu redor e até quem não te conhece. É a lei da semeadura. Essa lei ela é infalível. Mas um princípio que você, quando você quebra, deixa você em pedaços, é o princípio da honra. E eu realmente não tinha noção, nem de longe, do que eu estava fazendo quando quebrava esse princípio. É tão sutil que você faz sem perceber, sem dar conta, porque existem níveis, né, de honra para tudo nessa vida. E eu passei a entender isso, né? Fui estudar sobre isso. E eu vi aonde foi que isso aconteceu, como foi que isso começou na minha geração. Ele já tinha começado há gerações passadas. Meus avós tinham quebrado muito esse princípio. E daí por diante. Então chegou na minha vez e eu estava fazendo isso como natural. Imaginar, vou dar só um exemplo. Você, quando tem uma autoridade na sua vida, seja ela dentro da sua casa, no seu trabalho, no governo de um país, né? Falar do presidente, falar mal do presidente, você até parece, não, eu estou falando a verdade, ele está fazendo isso, ele está agindo dessa forma, isso daí. E você chama as pessoas e começa a desabafar e falar, e realmente não é mentira, né? Quando esse está fazendo errado. Porém, quando você abre a boca e fala mal dessa autoridade que foi a autoridade que foi instituída por Deus, não é a vontade de Deus que ele erre, que ele faça tudo errado. Não é a vontade de Deus. Porém, Deus colocou para um propósito. Deus permitiu, na verdade, para um propósito. E isso a gente entende lá na frente, quando as consequências acontecem e os resultados que vêm. Então, quando eu falo isso, quando eu abro a minha boca, me colocando num grupo de pessoas a falar mal de uma autoridade, eu estou trazendo maldição para a minha vida. O que o Senhor me chamou para fazer foi orar por essas pessoas para que elas venham ao conhecimento que eles estão errados. Mas nem todo mundo, mesmo eu orando, nem todo mundo vai reconhecer que estava errado. Ainda que eu, né, me dedique totalmente, mas existem pessoas que nunca vão entender isso. Mas eu posso orar e Deus pode alcançar muitas pessoas. Eu não posso dizer que todas, mas eu posso dizer que muitas. Através da oração, uma simples oração, né? Uma coisa que as pessoas banalizam tanto. Mas Deus, ele vai fazer conforme a vontade dele, que é soberana sobre todas as coisas. Eu quero só, quando eu pensando nisso, né, envolvendo todas essas coisas, eu quero também ler aqui uma passagem em 1 Coríntios 3, no versículo 6, versículo 6, ele diz: eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. Eu faço a minha parte e as outras pessoas vão fazendo a delas, unidas, nós vamos ter um resultado. Porém, é Deus quem dá a palavra final. No Salmo 104, versículo 14, diz assim: é Ele quem faz crescer o pasto para o gado e as plantas que o homem cultiva, para da terra tirar o alimento. Deus é quem dá o crescimento. Deus é quem faz. Então, o Senhor nos chama para quê? É a parte mais simples que tem. É orar. Falar com Deus, mostrar a minha causa, mostrar os meus interesses, né? As coisas que realmente têm me incomodado e até mesmo que eu venho a agradecer. Então eu falo com Deus nesse sentido. A oração é isso, falar com Deus. E quando o Senhor, ele tem um propósito na minha vida especificamente, na minha casa, com as pessoas da minha convivência, e ele
age através da minha oração, ele faz algo para mim, mas só que ele não faz apenas para mim, ele faz para o coletivo, para alcançar outras pessoas que cada uma dessas pessoas conhece, e assim por diante. Então eu vejo a oração dessa forma, e a soberania de Deus, né, que é Ele quem faz e dá a palavra final. E o cuidado dele nesse sentido, de me proteger quando eu oro e entrego ao Senhor, obedeço e colho os frutos dessa obediência, desse caminhar com Ele. E isso daí eu aprendi nesse processo, porque quando eu passei a entender o que é honra, passei a honrar tudo que estava ao meu redor, no mínimo possível, e comecei a ver as coisas mudando. Comecei a perceber as coisas sendo transformadas perto de mim, né? Já pertinho. E depois foi ampliando. Outra passagem bíblica, em Hebreus 4:3, diz assim: nada em toda a criação está oculta aos olhos de Deus. Tudo está patente aos seus olhos. E tudo está descoberto e exposto aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Quando a gente pensa que as coisas acontecem e parece que não tem importância, né? Porque simplesmente aconteceu. Nada é por acaso e nada é em vão. Se você faz propositalmente algumas coisas, você vai ter consequências daquilo que você fez consciente. As inconscientes que você faz sem nem perceber, você vai ter as consequências do mesmo jeito, porém você vai estar em uma condição de inocência, que é diferente. Mas quando a pessoa faz propositalmente, tem consequências muito graves, e a pessoa, acredito eu, que com o entendimento de que está fazendo de propósito, né, aquilo ali é pensado, as consequências são ainda mais dolorosas, porque eu poderia ter evitado. Vou dar um exemplo. Quando eu estava com um carro com um problema, eu levei para um mecânico que eu já estava acostumada com ele. Eu sempre levava o carro para ele e ele me conquistou fazendo coisas simples, né? E sem cobrar nada. Então ele conquistou a minha confiança. E eu falava para ele assim, tem tal coisa assim, ele disse, isso aqui é coisa pouca. Não, eu não vou nem te cobrar isso, vou te cobrar isso aqui porque tal, eu incluo a minha mão de obra nisso aqui e tal. E ele foi fazendo, aos poucos eu fui pegando confiança, fui conversando, ele sempre muito simpático, muito, muito legal mesmo. Só que chegou um dia, o meu carro estava estalando, fazendo um barulho, estalando, e eu fiquei assim nervosa, né? Sem saber o que estava acontecendo com o carro, com medo dele pegar fogo, explodir, sei lá, coisa de mulher. E aí eu levei para ele, era bem pertinho da minha casa, levei para ele. Quando eu cheguei lá, ele deu uma olhada, aí ele fez assim, olha, esse serviço tu vai ter que deixar o carro aqui, e esse serviço eu só posso entregar tal dia, vai ser R$500, né? Na época era um valor de R$500. Aí eu fiz, eita, mas eu vou precisar de tempo, porque eu preciso liberar o valor no cartão, para eu passar o cartão. Aí ele fez, tudo bem, dá pra você ir, não vai acontecer isso que você tá pensando que vai acontecer, né? Que era pegar fogo ou explodir. Aí ele disse, não, dá pra você ir pra casa, você vem, quando você puder, você traz. Aí eu, tá certo, eu não vou precisar do carro esses dias, dá pra me esperar o dia da virada do cartão, né? Aí levei pra casa, só que no trabalho, no salão, conversando, um cliente falou comigo assim, leva lá nesse mecânico aqui que ele tem um computador, ele vai passar e ele vai te dizer com precisão o serviço que vai precisar. E aí, se tiver alguma coisa que estiver agravando, vai ficar mais fácil para você entender. Eu disse, tá bom. Mesmo o carro fazendo aquele barulho, eu levei. Era mais distante da minha casa. Quando eu cheguei lá, o mecânico passou o computador e disse assim, eu vou te falar qual é o problema do teu carro. Tu nem vai acreditar.
Eu disse, aí ele fez assim, como se fosse algo muito grave, fazendo, brincando, né? E aí eu fiz assim, o que é? Ainda é pior, então eu pensei, né? Vai ser muito mais do que aquele valor. Aí ele, eu vou te dizer, aí quando falou, brincou tudinho, ele foi e me mostrou. Ele, é isso aqui. O problema era uma vela, que era do tamanho do meu dedo mindinho. É isso aqui. E eu não vou nem te cobrar, que isso aqui, R$ 10 nem vai nem vem, eu nem vou te cobrar. Eu fiquei de queixo na mão. Olha isso. A confiança que eu tinha naquele homem. Quer dizer, eu, naquele momento, eu desacreditei de tudo que pode ter sido até verdade, mas eu desacreditei em tudo que ele fez. Eu vi aquele homem como um monstro na hora, né? Como assim? Uma pessoa fazer isso é uma covardia muito grande. Eu fiquei muito mal com aquilo e disse, como pode, né? Ele vai conquistar a nossa confiança e depois fazer isso. Quer dizer, aonde estava, né? O caráter, né? É uma situação tão constrangedora, tão difícil, porque assim, quando se quebra um princípio, confiança, como se reconstrói? Imagina essa situação, você voltaria para esse mecânico para fazer qualquer coisa que seja? Nunca mais, né? Como eu, nunca mais. Eu fiquei tão mal que, assim, como eu não sou de criar confusão, de ir atrás, mostrar para ele, para dizer para ele o que aconteceu, eu preferi ficar calada e não voltar mais lá. Ele sabe o que ele fez, com certeza. Ele sabe que eu descobri que aquilo dali era uma mentira, que o carro estava, eu passei por ele várias vezes, com o carro não fazendo mais aquele barulho. Então ele sabia que eu tinha consertado, ele sabia que a pessoa falou o que realmente era o problema, ele tinha consciência. Porém, eu não fui lá discutir, fazer nada, eu simplesmente fiquei calada e deixei a consciência dele falar. Eu entendi que não tem coisa pior na vida do que você perder a confiança, e com Deus não é diferente. Quando Deus ele coloca uma responsabilidade para nós, quando Deus ele confia em nós para fazer algo, para ser algo, para estar do lado, para fazer alguma coisa, ele confia que a gente não vá quebrar o princípio que ele já estabeleceu como uma lei que vai nos proteger. Quando ele fez isso, que ele mentiu, ele queria tirar vantagem sobre mim, porque ele viu que eu já confiava, ele quebrou vários princípios, né? E isso daí vai acarretando problemas seríssimos na vida dele, porque se ele não fez, quer dizer, se ele fez só comigo é uma coisa, mas eu acredito que ele já estava acostumado a fazer isso com as pessoas, para tirar vantagem das pessoas, porque ele já tinha um bom tempo já naquela profissão. Então ele pode não ter feito com todo mundo do mesmo jeito, mas de uma forma ou de outra ele sempre tirou vantagem das pessoas, e por ele nunca ter sido confrontado com isso, né? Nunca ter sido punido, né? Exatamente essa palavra, não ter sido punido de imediato. Não aconteceu nada que realmente viesse trazer algum prejuízo muito grande para ele, para a família. Ele achou confortável de continuar fazendo e aproveitando das pessoas mais frágeis. Tipo, uma mulher para um homem, com certeza não se compara. E ele, na profissão dele, como ele já era experiente, ele sabia o que estava fazendo, né, e achava que nunca seria pego, né, dessa forma. Mas comigo ele não teve prejuízo, né, assim, de moral, né, de chegar a escandalizar, dizer para ele tudo que veio na minha mente diante dos outros clientes, para ele perder clientes, para ele fechar até o estabelecimento, né, colocando, indo para delegacia, fazendo esse tipo de confusão. Eu não fiz isso, mas com certeza que se ele continuar fazendo, porque eu não procurei saber, ele iria ter consequências muito graves, porque a palavra de Deus diz que aquilo que o homem plantar, ele vai colher.
E isso daí foi, assim, terrível. Então, com Deus, o Senhor me mostrando as coisas, as experiências que eu tive, que essa foi uma das, as experiências que eu tive, eles comigo também tem consequências. Também vai ter coisas que você vai ganhar na minha presença, quando Ele me chamou para a obediência. Mas também você vai ter consequências também da desobediência. Quer dizer, se você pegar o caminho contrário. E eu fiquei cada vez mais, assim, apaixonada por Jesus, por Ele me mostrar com as minhas próprias experiências, mostrando o que Ele tinha para a minha vida, que era muito mais, era além daquilo que eu poderia imaginar. E eu só ganhei durante esse processo, eu só ganhei, aprendendo, estudando, né, me aproximando mais dele, tendo uma visão ainda mais ampla de quem é o Senhor. Foi maravilhoso todo esse processo. Aí em Gálatas 1:10 diz assim: acaso busco eu agora a aprovação de homens ou de Deus? Quer dizer, eu me preocupar muito mais em ser aprovado pelos homens ou por Deus? O cuidado de Deus, ele é muito maior, vai muito mais além, é muito mais amplo do que o cuidado de um homem, porque o homem é limitado. Quer dizer, eu só posso esperar ser protegida de uma queda, digamos assim, se o homem estiver do meu lado e ele conseguir, com a distância dos braços dele, me alcançar. Mas se ele estiver no trabalho, se ele estiver em outra localidade, se ele estiver numa distância muito grande, quer dizer, ele não vai poder fazer como se estivesse do meu lado. O homem é limitado. Mas Deus não. Deus pode me livrar em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer hora. Não tem distância para Deus. E é isso que ele diz: eu vou estar do seu lado todos os dias, todo momento. Eu só quero que você confie em mim. Confiança. Então, na hora quando fala assim, eu quero que você obedeça, você vai se aproximar justamente dessa proteção, desse lugar, dessa atmosfera com Deus. E continuando no Gálatas 1:10, diz assim: acaso eu agora busco a aprovação de homens ou de Deus, ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Viu que tem, né, uma distância bem grande de ser, de obedecer a Deus, né, para ser servo de Cristo. Quando eu só penso que eu preciso colocar o homem acima de tudo, mas eu não posso deixar de honrá-lo, de dizer, né, dessa parte quem cuida é Deus. Quando eu honro ele, não, eu não vou falar mal. Eu não vou falar mal do meu presidente, eu não vou falar mal das pessoas ao meu redor, de família, de patrão, seja lá do que for, até mesmo de uma amizade, de coisas assim, de mãe, de pai, etc. Para falar mal, eu estou desonrando e estou quebrando um princípio. Então, quando eu vi toda a situação, coisas acontecendo, e eu só me calei, Deus, ele entrou e agiu. Porque, olha, a bênção que o Senhor me deu, eu ia pagar R$500 por um concerto, né? Mas fiquei na minha. Quando eu descobri, eu não voltei lá, não fiz nenhum barraco, e Deus me abençoou, né, fazendo coisas além do que eu esperava. Porque foi coisas ainda maiores que vieram depois, que eu conto em outros vídeos, coisas assim, para não ficar muito longo esse vídeo, né? Então eu queria deixar essa palavra que o Senhor, ele colocou no meu coração, pensando na minha própria experiência, mostrando que vale a pena obedecer e confiar no cuidado de Deus para a nossa vida. Que Deus te abençoe e que no próximo vídeo eu possa contar mais uma experiência que eu vivi. Em nome de Jesus, eu agradeço por esse momento lindo com vocês.
compartilha, dá um likezinho, se inscreve e abençoa bastante. Deus te abençoe.